Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 30 de outubro, cuja leitura do dia em Atos, capítulo 20 e também Isaías, capítulos 13 a 16. Pega a sua Bíblia, acompanhe comigo, por favor, a leitura em Atos, capítulo 20, versos 15 a 21. Não se distraia, preste atenção, não perca o foco. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E, navegando dali, chegamos no dia seguinte, defronte de Quios, e no outro aportamos a Samos, e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. E, de Mileto, mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu estava meditando nesse texto e eu inicialmente eu já estava previamente, né, desde dias passados, gravo esse vídeo, né? Não no dia 30, mas alguns dias depois, mais precisamente 2 dias depois, eu estava intencionado a gravar um vídeo tratando sobre alguns ensinos importantes relacionados ao compartilhar da palavra, da postura de Paulo com os irmãos em Éfeso, como é que ele lidou com aquilo, mais focado também no conteúdo, né, em como ele aplicou aquele conteúdo, como ele conduziu aquele conteúdo. Mas quando eu estava meditando mais uma vez aqui no texto, mas com foco a partir dos versículos que eu gostaria de compartilhar inicialmente, o Senhor me chamou a atenção de como Paulo ele estava focado nisso. E o Senhor começou a falar ao meu coração de como, ainda nesse texto, mas de como, em meio ao tempo que vivemos, as diversas distrações tentam nos dispersar da missão. Nós temos o lazer, não que seja pecado, tá? Por favor. Mas há aqueles que fazem do lazer algo sagrado e às vezes isso os fazem perder o foco do que é prioritário. Curiosidades. Tem gente que perde tempo com curiosidades. Eu já perdi várias vezes, sobre construções, edificações, coisas da natureza, já do funcionamento do corpo humano. Perdi muito tempo já da minha vida consumindo esse tipo de conteúdo e me distraindo de coisas importantes que eu tinha que fazer. Já perdi muito tempo nisso. Quando não, as pessoas às vezes perdem com sonhos. Fica sempre sonhando e não faz nada. Perde o foco.
sabe? Fica no sonho ali e as coisas não acontecem, tá? Às vezes não é só no sonho, mas aí já é o plano. Coloca lá no papel, estabelece meta, mas vive, vive de fazer planos para a vida. Tá sempre planejando, mas pouco vivendo, pouco realizando. E esse de sempre estar planejando, tá sempre tirando do foco. Tem sempre uma novidade ou algo a mais a ser feito, e isso tira o foco do que tem que fazer, colocar em prática. Quando não é o trabalho, quantas vezes trabalho, distrai, não porque eu tenho que trabalhar, temos de trabalhar. Mas a maneira como muitos se lançam no trabalho, o trabalho vira prioridade e o distrai do que tem que ser feito. Nas questões também importantes e nas prioritárias da vida. As necessidades. Às vezes as necessidades nos distraem. Sabe? Fica preocupado ali com aquela necessidade. Isso distrai. Quando não as circunstâncias. As situações pelas quais passamos. Quando não notícias. Notícia, então, nos últimos tempos, meu Deus. Vejamos aí os noticiários, se você recordar bem, a partir da pandemia. Puxa, quanto isso não nos distraiu? E tantos outros noticiários. Noticiários desse ano, por exemplo, em relação à guerra, noticiários em relação à política, quantas e quantas coisas, sabe? A gente tem feito perder o foco. E aí, com o registro da despedida dos pastores da igreja de Éfeso, anciãos aqui, é o termo grego presbíteros, que significa, que podemos transliterar para presbítero, que significa exatamente aquele que exercia a função pastoral. Então, por isso que eu chamo de pastores, tá? Obviamente, para ser mais objetivo, tá? Não perder o foco. Então, com o registro da despedida dos pastores da igreja de Éfeso, o Espírito Santo faz questão de nos revelar que Paulo sempre estava muito focado na missão. Eu nunca enxerguei como nesse dia em que eu gravo o vídeo, que foi o dia que eu escrevi aqui a reflexão, como Paulo estava focado na missão em vários aspectos aqui, ao longo dos versículos que nós vamos meditar, se o Senhor permitir. Paulo não se distraía, mas mantinha o foco na tarefa em si. Porque dos versos 7 a 11, olha o que o texto diz. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia... Por que Paulo pregou muito assim? Porque ele não podia perder tempo de compartilhar para eles tudo que era necessário compartilhar na palavra. Entendeu? E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Paulo havia acabado, no contexto aqui dos versos iniciais que eu li, indo para Mileto e encontrando com os pastores de Éfeso, Paulo havia acabado de sair de Troade quando ele pregou por certamente mais de 8 horas, porque à meia-noite foi ali que o jovem caiu e eles participaram do partir do pão, da ceia, e em seguida ele continuou, tá?
Logo em seguida, Paulo continuou. Se Paulo continuou até a alvorada, até o amanhecer, e antes, quando ali era meia-noite, ele já estava num discurso longo, numa pregação longa, então eu creio que ele já estava pelo menos umas 2 horas pregando, no mínimo, e se era meia-noite, de lá até o amanhecer, bota aí mais umas 6 horas, então no mínimo 8 horas de pregação e ensino da palavra. Só que ele não se distraiu nem com a queda e a morte de Eutico. Eutico caiu, morreu, mas ele continuou a tarefa depois. Então ele tinha foco na tarefa. Aquilo poderia ter tirado o foco dele, mas ele manteve o foco. Nos versos 9 e 10, que eu já li com você aqui, nós vemos que ele mantinha o foco no irmão, na pessoa, no indivíduo. Por quê? Paulo importou-se com aquela vida. Não é que ele não se importou. Ele foi insensível e continuou a pregar. Não. Paulo importou-se com aquela queda, pois suspendeu a pregação para acudir o jovem Eutico que havia caído e morrido, ressuscitando para a glória de Deus. Então ele teve, ele se importou ali com aquele irmão, tá? Então eu vejo que não é que Paulo tinha só o foco na tarefa, não, mas ele tinha o foco nas vidas. E nós perdemos o foco ou da tarefa que temos que cumprir no Senhor, para o Senhor, e às vezes perdemos foco por estarmos no cumprimento da tarefa, perdemos o foco do cuidado da vida das pessoas. Tá? Versículo 12. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Quando Paulo faz isso, eu vejo que ele também teve foco na igreja. Porque imagina só, se Paulo não tivesse descido para acudir aquele jovem, os irmãos viram a queda, ia ficar aquele burburinho, aquela confusão, e se ele não desse a menor importância, ele deu por amor, né? Mas se ele não desse, ia gerar uma perturbação tremenda no meio daqueles irmãos. Ou seja, ao ser ferramenta de Deus para a restauração daquele que havia caído e morrido, Paulo consola e encoraja os verdadeiros irmãos. Então, às vezes, nós cumprimos a tarefa, nós nos preocupamos com as vidas, mas nós não nos preocupamos com o coletivo. Às vezes, ficamos dispersos do coletivo. E muitas vezes a nossa mentalidade ela precisa ser além da tarefa, além de só nos preocuparmos com o indivíduo, mas não nos esquecermos que existe um coletivo. E muitos perdem o foco, muitos irmãos perdem o foco. Paulo não perdia o foco, mantinha o foco na logística. Dos versos 13 a 16, nós, porém, subindo antes ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene, e navegando dali chegamos no dia seguinte defronte de Quios, e no outro aportamos a Samos, e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Por que eu digo logística? Porque Paulo precisava remir o tempo. E para isso ele organizou toda a logística da viagem, inclusive o evitar passar por Éfeso, mesmo amando e sendo amado por aqueles irmãos. Ele sabia que se ele estivesse ali naquele momento, entre aspas, tá? Para você me entender, ele não estava se desfazendo dos irmãos, mas ele iria perder tempo. Que certamente ele gastaria tempo, investiria tempo ali
estando com os irmãos que ele tanto amava, havia cuidado por tanto tempo. Lembra da reflexão anterior? Tá? E outra, ele mantinha o foco na na celeridade, na objetividade. Por quê? Na objetividade. Versos 17 e 18a. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Ele não foi a Éfeso, mas mandou chamar os pastores de Éfeso. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, mandou chamar. Assim que os irmãos chegaram, ele foi anunciar. Paulo teve celeridade, pois ele começou a orientar os pastores da igreja em Éfeso assim que eles chegaram a Mileto. Ele não perdeu tempo. Você está entendendo? Ele não perdeu tempo. Ele foi objetivo. Vamos direto ao ponto. Preciso falar um negócio importante com vocês. E quantas vezes nós não apenas não temos o cuidado na logística de remirmos o tempo, isso aqui não vai dar para fazer não, porque vai atrapalhar nisso, naquilo outro, isso é prioridade, isso é fundamental. As emergências e urgências vão sempre surgindo. Mas nós precisamos ter uma rotina de prioridade, tá? Daquilo que precisamos colocar em ordem, fazer, realizar. A gente precisa organizar a logística disso. Mas não somente isso, Paulo manteve o foco na objetividade. Vamos direto ao ponto, tá? Na parte B do versículo, eu vejo que ele manteve o foco na constância, quando ele diz assim: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, do primeiro dia até aquele momento. Em todo o tempo, nada mudou. Paulo destaca que do início ao fim nada mudou em sua integridade diante daquela igreja. E quantos não são aqueles que até começam bem, mas vão se distraindo ao longo do tempo e vão terminando mal? Ok? Paulo mantinha o foco na sua devoção ao Senhor. Versículo 19, parte A, servindo ao Senhor. Com toda a humildade. Servindo ao Senhor. Paulo sabia que a vida com Deus é entrega, não consumo. Ele era um escravo de Cristo. Então, quantos de nós, hoje em dia, queremos consumir da vida cristã, sabe? Daquilo ali, e não queremos nos entregar? Paulo não, ele era devoto e não queria receber devoção a ele, a sua forma de pensar. Ele queria servir e não consumir, tá? Então, no relacionamento com o Senhor, tá? No mesmo versículo, quando ele diz servindo ao Senhor com toda a humildade, quando ele fala que ele servia ao Senhor em todo o tempo que ele esteve diante daqueles irmãos. Ou seja, Paulo sabia que ao dedicar-se aos irmãos, ele era servo do Senhor. Era o Senhor que ele servia, tá? Então, o senhorio de Cristo. Então, quem, mesmo fazendo, por exemplo, eu gravando essas reflexões, eu sei que eu não estabeleci com cada um de vocês, com você que está assistindo, um compromisso de todo dia, num determinado horário, eu publicar a reflexão. Eu não estabeleci isso com vocês. Eu não estabeleci isso com nenhum irmão. Mas a minha intenção era de que eu conseguisse sempre estar em dia. Desde que algumas coisas importantes eu precisei empenhar um pouco mais de tempo, eu deixei de ter algumas disponibilidades de tempo por precisar fazer.
Mas estou procurando colocar em ordem, e se o Senhor permitir, vou chegar lá, vamos conseguir para a glória de Deus. Mas eu faço isso, o tempo que eu invisto no preparo, no estudo, para poder preparar a reflexão a ponto de começar a gravar, eu levo horas, invisto horas do meu tempo em serviço aos meus irmãos. Mas eu tenho a plena consciência de que fazendo isso, te servindo em amor, eu sei que, em última instância, em primeira instância, aliás, eu estou servindo a Cristo. Enquanto eu sirvo ao corpo de Cristo, eu estou servindo ao próprio Cristo. Você está entendendo? Então, assim precisa ser o entendimento. Então, ele mantinha esse foco. Um outro foco em que ele mantinha era na soberania de Cristo. Por quê? Quando ele diz assim, e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, ele sabia que o Senhor é soberano e está acima de quaisquer adversidades. Ele servia ao Senhor mesmo diante da perseguição. Deus está no trono. O governo que nasceu, perpetuado no poder. Ok? Ele tinha o foco, ele não tinha a mente engessada, se distraindo com alguns mimimis, mas ele tinha a mente plural. Por quê? Versículos 20 e 21. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vejo várias coisas aqui, mas, por exemplo, na pluralidade, Paulo não fazia acepção de pessoas, era aos gregos e aos judeus. Ele usava de diferentes abordagens, no coletivo, nos grupos pequenos, publicamente e nos lares. Ele compartilhava a palavra de Deus pela pregação, mas também pelo ensino. Então tem gente que fica engessada, eu só posso pregar para esse determinado público aqui. Que nós podemos organizar ali um grupo de pessoas com determinadas características. Então ele se engessa naquilo. Tem gente que diz o seguinte, não, eu só posso atuar naquilo se for no coletivo. Ah, não, eu só posso se for em grupo pequeno. Não, eu só posso se for num local público. Não, eu só posso se for num lar. Não, eu só posso se for pregação. Não, eu só posso se for ensino. E Paulo, ele mantinha o foco não nessas coisas importantes, mas de menor importância. Claro que era o Espírito Santo que o capacitava, mas ele ia além e procurava ser plural. Sabe? Ele procurava capacitação no Senhor para que ele pudesse ser um instrumento de Deus numa pluralidade. Tá? E eu estou dizendo tão somente de compartilhar a palavra. Vamos dizer assim, ele buscava no Senhor versatilidade no compartilhar da palavra. Tá? Ele mantinha o foco também no conteúdo da mensagem, os mesmos versos 20 e 21. Paulo teve como assunto de seu ensino, de sua pregação, o que era prioritário para a salvação e edificação da alma, arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Ok? Então ele mantinha o foco nisso, no que é prioritário, naquilo que era útil. Tá? O que é útil? O que leva ao arrependimento e à fé. Paulo não perdia o foco em bobagem, que muitas vezes heresias que vão sendo reinventadas, relançadas ao longo do tempo e que distraem. Tem gente que perde o tempo em bobagem. Eu já perdi. Tá? Então, ele mantinha o foco no conteúdo da mensagem. Paulo mantinha foco no espiritual.
quando ele diz o seguinte: e agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo da cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ou seja, Paulo, se nós formos ler todo o contexto, ver capítulos anteriores e posteriores, Paulo não desprezava o que o Senhor revelava diretamente a ele e nem por meio dos irmãos. Mas a sua ida para Jerusalém, que é mencionada no versículo 16, por exemplo, era uma atitude espiritual. E agora eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém. Eu não estou indo na minha carne, mas eu estou indo numa atitude espiritual, tá? E eu sei aquilo que o Espírito Santo está revelando já de cidade em cidade, por onde eu tenho passado, que eu vou ser preso. Mas eu não estou indo na carne, eu estou indo numa atitude espiritual. Certo? E quantos de nós perdemos o foco do espiritual e só pensamos naquilo que o natural consegue observar, perceber? E perdemos o foco do espiritual. Quanta gente em nossos dias, no dia que grava esse vídeo, está perdendo o foco do espiritual? Quem ouça, entenda. Versículo 24, um primeiro ensinamento, eu vejo a abnegação de Paulo. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. O que eu vejo aqui? De que Paulo suportou a perseguição, já vemos no versículo 19, e continuaria suportando em clara evidência de que ele carregava sua cruz, negava a si mesmo para seguir a Cristo. Ele mantinha o foco nessa abnegação. Um outro foco de Paulo, continuando o versículo 24: contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor. Paulo sabia que, como todo cristão, ele tinha uma carreira a cumprir, uma caminhada de fé, além de receber um chamado que vinha do Senhor. Todo cristão tem uma carreira a cumprir, que é a sua caminhada de fé. E todo cristão recebeu um chamado do Senhor. Todo. Não tem ninguém inútil na obra do Senhor. Então ele era consciente disso. Eu enxergo e mantinha esse foco na carreira da fé. A parte C do versículo, parte final. Para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Qual era o foco na carreira dele? Paulo sabia, compreendia a suficiência do Evangelho. Paulo mantinha o foco na suficiência do Evangelho. Paulo compreendia que a prioridade é proclamar a salvação, pois ainda que o texto que nós vamos compartilhar, ele trate de temas pontuais, conversas com os irmãos, tudo precisa apontar para o Evangelho da graça de Deus, em que de forma imerecida, sem mérito algum, nós fomos alcançados por nosso Salvador. O problema é que para muitos de nós o Evangelho não é suficiente. E aí entra a confissão positiva, entra o misticismo no meio do povo de Deus, entra hoje em dia o coaching e uma série de coisas. Vários ensinos distorcidos, trazendo coisas, apetrechos, ou retirando-se, porque para muitos o Evangelho não é suficiente. Mas Paulo, ele seguia com alegria a carreira proposta em testemunhar do Evangelho da graça. Era isso. Então ele mantinha o foco na suficiência do Evangelho. Paulo também mantinha o foco na necessidade da obediência. Por quê?
quando ele diz no 25, e agora eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus. O que ele pregava? Paulo sabia que o ensino e a pregação devem, além de apontar para a graça salvadora, chamando ao arrependimento, mostrar a necessidade de viver sob um novo governo, o reino de Deus, em que somos servos do Senhor e devendo a Ele uma amorosa obediência aos seus ensinamentos. Reino de Deus, governo de Deus. Ele manda, nós obedecemos. Jesus está no governo. Então a Ele devemos obedecer. Ok? Quem o ama, guarda a sua palavra. Não podemos separar Cristo de seus ensinamentos. Mas na parte B do mesmo versículo 25, ele diz assim, não vereis mais o meu rosto. Eu vejo que Paulo tinha foco no aproveitamento das oportunidades. O tempo com aquela igreja foi usado, que ele teve ao longo dos anos, para pregar o reino de Deus. Ele não perdia tempo nos anos que ele passou com os irmãos efésios. E ali, naquele momento em Mileto, com os pastores da igreja de Éfeso, ele sabia que não teria uma outra chance de dar os últimos conselhos àqueles pastores, aqueles irmãos que tinham a responsabilidade de pastorearem a igreja em Éfeso. Então ele sabia que ali, naquele momento que o chamou para Mileto, era a última oportunidade dele falar tudo isso que ele estava falando ali. Então Paulo mantinha o foco no aproveitamento das oportunidades. Mas muitas vezes você e eu desperdiçamos as oportunidades. Ok? Um outro foco de Paulo, no senso de responsabilidade, versículo 26. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. E por que eu digo no senso de responsabilidade? E ele faz questão de alertar isso. Paulo compreendia que, dependendo da postura que nós adotamos em alertar as pessoas ou não, o sangue delas recairá sobre nós. Paulo sabia da responsabilidade de alertar as pessoas de que elas estão em rota de colisão com a ira de Deus. E se não alertarmos, o sangue delas recai sobre nós. Então ele mantinha o foco nesse senso de responsabilidade. Ok? Paulo mantinha o foco também na completa palavra de Deus. Versículo 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo deixa muito claro que toda a palavra de Deus deve ser compartilhada, sem omissões e sem acréscimos, pois a Bíblia nos conta a história da redenção e que o tema central é o Senhor Jesus. Paulo sabia disso. Nada poderia ficar de fora. Nada deveria ser acrescentado, mas todo o conselho de Deus. Por que eu sempre te incentivo a você seguir o plano de leitura? Para que você conheça todo o conselho de Deus. Ok? Outro, versículo 28 na parte A, Paulo mantinha o foco no cuidado pessoal. Porque olha o que o texto diz, olhai, pois, por vós. Paulo sabia que é fundamental não descuidarmos de nós mesmos. Paulo instrui, por exemplo, pastores, tende cuidado de ti mesmo. Ele instrui, tá? E às vezes queremos cuidar da família, do vizinho, do colega de trabalho, da pessoa necessitada que surge ali diante de nós, dos irmãos, mas não queremos cuidar de nós mesmos. Está errado. Está errado. Muito errado. Então Paulo não perdia esse foco também. Paulo não perdia o foco na mordomia. Por que eu digo mordomia?
Porque mordomia é você ser cuidador daquilo que não é seu, mas que tem um dono, ok? Quando ele continua, vou ler desde o início. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes. Paulo sabia do zelo necessário para sermos fiéis mordomos do que a nós foi confiado pelo Senhor, e não nos interesses, e não no desinteresse nesse zelo, não num relaxo, não em sermos relapsos, ok? Mas ele mantinha o foco nessa mordomia. Ele desempenhou aquilo que o Senhor lhe confiou com zelo. E assim precisamos fazer nós. Para alguns, para uma mulher, às vezes, pode ser a formação dos seus filhos. Para uns, pode ser a sua vida profissional, por meio da qual Deus vai lhe fazer um grande instrumento nas mãos dele. Talvez, por meio de onde você vai ser um supridor generoso, né? Voluntário, contribuindo financeiramente na obra de Deus. Para uns, vai ser um grande intercessor. Para outros, vão ser aqueles que vão compartilhar da palavra. Para outros, vão ser em tantas áreas diferentes. E por aí vai. Mas o que importa é que sejamos fiéis mordomos ao Senhor, com o nosso tempo, com os nossos recursos materiais e também com o talento e a habilidade e os dons que Ele confere a nós. Ok? Um outro foco que ele não perdia, no mesmo versículo, era no temor a Deus. Porque ele diz assim: para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ou seja, Paulo compreendia que a igreja pertence a Deus e não aos interesses humanos. A igreja de Deus. Quantos não são aqueles que querem mandar na igreja, que querem que a igreja seja do jeito que ela entende que deve ser, que não tem que haver prezar pela santidade, pela ordem, pela decência, por prezar por aquilo que é certo. E lembrando que igreja não é o prédio, assim como casa não é família. A família não é a casa onde a família mora. Igreja não é o prédio onde os irmãos se reúnem. Mas igreja são as pessoas, tá? Então, se a igreja são as pessoas, é a reunião dos discípulos de Cristo, se tem que haver o temor com o coletivo, por causa do coletivo que Jesus comprou com o seu sangue, deve haver o temor também por conta do indivíduo? Sim, porque o coletivo é feito do conjunto de indivíduos. E se você participa da igreja, você é um desses indivíduos. Então Jesus morreu também por sua causa. Jesus verteu seu precioso sangue na cruz para morrer no seu lugar por causa dos seus pecados. Logo, você também deve ter temor por causa de você mesmo. Por causa de você mesmo, assim como eu de mim mesmo. Nós não somos de nós, mas nós somos de Deus. Eu não me pertenço. Eu não me mando. Você não se pertence. Você não se manda. Mas, se somos de Cristo, somos do Senhor. E vamos prestar contas de como nós lidamos com essa realidade. Mas tem muitos que se dizem do Senhor e perdem o foco desse temor, porque não cuida da sua vida como deveria cuidar, em temor a Deus. Falta temor. E não só individualmente, mas também em relação à igreja. Falta temor. Ok? Então não podemos perder esse foco.
Paulo mantinha o foco no amor de Cristo. Por quê? Porque se ele resgatou com o seu próprio sangue, Paulo compreendia muito bem que tudo só faz sentido pelo amor de Deus provado no sacrifício de Cristo na cruz. Então, ele não perdia o foco da centralidade da cruz, do sacrifício de Jesus. Não podemos perder o foco de Cristo, do que Cristo fez por nós, no amor dele, que precisa nos constranger a sermos nova criatura, ok? Paulo não perdia o foco, versículo 29, na vigilância. E aqui eu vou separar a vigilância, eu vou chamar o verso seguinte de uma outra expressão, você vai entender por quê. Espero. Diz assim, 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho. Eu quero separar aqui vigilância do verso seguinte. Por quê? Porque Paulo lembra dos perigos externos, com os lobos que buscam tragar as ovelhas do Senhor. O que está externo é fora do padrão, é fora do comum, não é familiar, fica mais perceptível, fica mais visível, tá? Nota-se mais facilmente. Então, é questão de vigilância. Opa, isso aqui tá estranho à realidade da fé. É uma coisa. Só que no versículo 30, ele fala, eu vejo o manter o foco no discernimento. Por que ele diz o seguinte? E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Eu vejo, por que no discernimento? Porque Paulo deixa claro que diante de oportunidades, alguns perigos internos também se manifestam por meio daqueles que parecem ser ovelhas, mas não são, ok? Também na gratidão, versículo 31, portanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Ou seja, Paulo associa a necessidade daquela vigilância com a maneira como ele se entregou por cada um dos irmãos. Gente, vigia, olha como eu me dediquei a vocês. E nós perdemos o foco da gratidão muitas vezes. Paulo mantinha o foco no objetivo, verso 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança em todos os santificados. Qual o objetivo? Paulo conta que o alvo é a perseverante edificação espiritual, tijolo a tijolo no crescimento dos irmãos. Motivação certa também, versículos 33 e 34. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo estas mãos me serviram. Paulo lembra que não realizou aquela obra para obter algo em troca. Nós somos ovelhas, não lobo. Lobo toma, ovelha não. Ovelha está ali para entregar. Ele manteve o foco no amor ao próximo, como ele diz na parte final, de que ele colaborava. Mais bem-aventurado, como disse o Senhor, né? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E também na oração, porque ele encerra aquilo orando com os irmãos. E no relacionamento sincero também, porque nos versos 37 e 38, houve um grande pranto, entristeceram-se, lançaram o seu pescoço, tinha um grande relacionamento. Mas como manter esse foco? Entregando a Deus toda a glória. Porque no 32 ele diz que os encomendava ao Senhor. Amém? Não se distraia, em nome de Jesus.